gravando a aula de bactérias gram-negativas, potencial de agressão, né? Bom, antes de nós começarmos a discutir aqui alguns dos principais grupos, é impossível numa aula só a gente esgotar o assunto, né? Mas antes de nós iniciarmos, vamos só lembrar que as bactérias gram-negativas, independente do gênero ou espécie às quais elas pertencem, né? Elas estão associadas a uma composição básica de parede celular muito parecidas entre si, né? Então, lembrem-se da composição, estrutura e organização da parede celular, com a membrana externa, né, externamente colocada ao peptídeo glicano, e essa membrana externa, ela tem uma série de características que nós já discutimos bastante, né, em aulas anteriores, que faz com que as bactérias gram-negativas, elas tenham possibilidades de elaborar estratégias diferenciadas em relação às gram-positivas de patogenicidade, principalmente no que diz respeito à susceptibilidade a drogas antimicrobianas, considerando principalmente o grupo dos beta-lactâmicos, né? Então, visto isso, vamos então abordar aqui os principais grupos de bactérias gram-negativas de importância médica. A gente vai iniciar com a família Enterobacteriaceae. A família Enterobacteriaceae é a maior família de importância médica que nós temos dentro da bacteriologia. São bastonetes gram-negativos e tem uma série de particularidades entre os gêneros, diferentes gêneros, são muitos gêneros que compõem essa família enorme de bactérias. É uma família bastante heterogênea, né, sob o ponto de vista de patogenicidade, mas tem em comum algumas características, como, por exemplo, serem bastonetes gram-negativos, né? Elas apresentam uma característica morfológica que a gente chama de pleomorfismo, que é o fato de que, apesar de elas serem bastonetes, todas as bactérias, gêneros e espécies diferentes serem bastonetes. Esses bastonetes, eles não são uniformes em relação à morfologia. Então, nós teríamos aí uma série de possibilidades dentro de uma cultura purinha, por exemplo, de Escherichia coli. Nós teríamos bastonetes mais longos, mais curtinhos, mais gordinhos, mais achatados, mais delgados. Isso é pleomorfismo. Células diferentes, com morfologia diferente, né, porém dentro de um mesmo grupo bacteriano. Então, uma característica morfológica muito importante na hora da gente fazer o processo, né, de identificação no laboratório é identificar esse pleomorfismo que é comum a todos os membros da família Enterobacteriaceae. A classificação das enterobactérias é uma classificação bastante difícil, com várias possibilidades e técnicas diferentes, né? Principalmente abordando o material genético, então várias delas podem ser identificadas através de testes de PCR, né, para confirmação de diagnóstico, várias podem ser identificadas através de estudos de homologia do DNA. A metodologia mais utilizada que a gente faz no laboratório de análises clínicas ainda é, como rotina, uma identificação baseada em propriedades bioquímicas, onde a gente testa as bactérias frente às suas habilidades fisiológicas, né, como produção de enzimas, fermentação de açúcares, características bioquímicas, né. A sorologia, embora na bacteriologia não seja a melhor das opções, para as enterobactérias nós vamos utilizar a sorologia para identificação de cepas específicas, como, por exemplo, a gente pode fazer para Escherichia coli. Nós vamos ver que a Escherichia coli é um gênero bastante, espécie
bastante ampla, né, dentro do gênero Escherichia, que tem amostras diferentes, com diferentes potenciais de patogenicidade e que podem ser identificadas e separadas através da sorologia, né? Então, embora não seja a técnica mais utilizada como rotina, em casos específicos a sorologia é bastante útil, né? A fagotipagem é a gente identificar a bactéria através da utilização de bacteriófagos específicos, né? Então, os bacteriófagos são vírus que infectam células bacterianas. Então, através da infecção de células bacterianas por fagos específicos que a gente tem no laboratório, a gente pode também fazer o processo de identificação. Muito feito para fins acadêmicos, mas como rotina não tem praticidade, né? E o custo também é bastante elevado, né? E o padrão de susceptibilidade a drogas, a gente não consegue diferenciar muito bem as células bacterianas por um perfil específico, de acordo com gênero ou com espécie. Uma das coisas que a gente vai discutir aqui, mais para o final da aula, né, é exatamente a necessidade que a gente vê hoje em dia, em se tratando de infecções com suspeita de envolvimento de gram-negativos, sobretudo enterobactérias, a gente tem obrigação de fazer antibiograma, exatamente porque não existe um padrão, né, de susceptibilidade a drogas. Então, como elas estão se comportando muitas vezes de forma inesperada, a gente então preconiza que seja feita uma avaliação caso a caso, principalmente para infecções que acontecem ou que estão sendo tratadas dentro do ambiente hospitalar. A gente observa essa falta de padronização em relação ao perfil de susceptibilidade a drogas. São micro-organismos cosmopolitas, isso significa que nós vamos encontrar enterobactérias no mundo inteiro. A rota preferencial dessas bactérias é oral-fecal, né? O que não inviabiliza outras possibilidades de contaminação, mas a rota preferencial é a oral-fecal, né? Boa parte dos gêneros que a gente vai observar aqui, e comentar aqui, são bactérias que pertencem à nossa microbiota normal. Então, eu gostaria de salientar muito, quando vocês forem estudar, para prestar atenção sempre que a gente falar em bactérias da microbiota normal, a gente considerar todas aquelas habilidades e potencialidades que a microbiota normal tem de auxiliar o organismo humano nas suas funções protetoras, né, e fisiológicas, mas nunca deixar de considerar o caráter anfibiótico dessas bactérias. Afinal de contas, a própria família Enterobacteriaceae é exemplo disso. Vários grupos são componentes da microbiota normal e tem uma capacidade de patogenicidade absurda, como a gente vai ver aqui, né? Eu coloquei aqui 3 possibilidades, as mais frequentes, né? Primeiro, cerca de 30 a 35% das sepses que a gente observa nos ambientes hospitalares estão relacionados a membros da família Enterobacteriaceae, principalmente a Escherichia coli, né? Infecções do trato urinário, nós temos, e vamos ver em gráficos, a gente vai mostrar, né, e analisar, boa parte, a maioria delas, quem é o agente etiológico? Família Enterobacteriaceae. Mais uma vez, destaque total para a Escherichia coli. E, obviamente, se a rota de contaminação preferencial é oral-fecal, nós teremos aí a possibilidade de colonização do trato gastrointestinal com processos infecciosos relacionados aos intestinos, né? Então, a gente vai ter que observar preferencialmente esse tipo de infecções, né? Infecções intestinais. A gente pode observar na fotografia a seguir uma fotografia clássica de uma enterobactéria, né? Então são bastonetes, aqui não dá para ver a coloração, mas eu falo para vocês que é gram negativo, né? E a gente observa uma quantidade enorme de flagelo.
Então, lembrando aí que as bactérias que possuem flagelo, elas têm a possibilidade de fazer a translocação ativa. Elas podem sair de um determinado local do organismo humano em direção a outro local que ofereça para ela melhores condições ambientais, né? E ativamente através da movimentação pelo flagelo. É interessante que a presença do flagelo, boa parte dos micro-organismos aí da família Enterobacteriaceae vai apresentar flagelo, mas não são todos. Então, a presença ou não do flagelo também é uma característica que a gente vai utilizar para identificação desses micro-organismos, né? Em relação à sua estrutura e à sua fisiologia, nós vemos que esses bastonetes, além de serem gram-negativos, eles não são formadores de esporos. Então, não são bactérias esporuladas, né? O que nós estávamos comentando a respeito dos flagelos, né? Eles podem aparecer ao longo de todo o corpo da célula bacteriana, que a gente chama de flagelo peritríqueo, né? Disposto em torno de todo o corpo da célula. A gente viu isso na fotografia. A gente viu a fotografia, né, anterior, ou eles podem ser imóveis, ou seja, eles não apresentando flagelo, eles não vão ser capazes de se movimentar ativamente, né? São anaeróbios facultativos. Essa questão de anaeróbio facultativo é fantástica, porque o anaeróbio facultativo é aquele que vive na presença ou ausência do oxigênio. Mas não é tão simples assim. Ele funciona diferentemente em condições de aerobiose ou de anaerobiose. Então, o micro-organismo facultativo, quando ele está na presença do oxigênio, ele tem genes sendo lidos, ou seja, transcritos e traduzidos, que vão codificar proteínas e enzimas específicas naquela condição. Quando a situação ambiental é alterada e ele passa então a conviver com a ausência do oxigênio, outra parte do genoma dele vai ser transcrita e traduzida, ou seja, o mesmo micro-organismo em situação ambiental diferente em relação à concentração de oxigênio vai se mostrar, vai se apresentar de forma completamente diferente. Isso a gente pode fazer uma leitura super importante em termos clínicos, não é? Que é o mesmo micro-organismo apresentando potenciais de patogenicidade diferentes em condição de aerobiose ou de anaerobiose. São micro-organismos extremamente exigentes sob o ponto de vista nutricional, e o que caracteriza o fato deles pertencerem à família Enterobacteriaceae é a fermentação da glicose. Isso é uma característica bioquímica. Lá no laboratório, a gente vai fazer a prática, né, e vocês vão ver que existem vários bastonetes gram-negativos que não fermentam a glicose e, portanto, estão fora da família Enterobacteriaceae, né, mas é apenas uma característica bioquímica que nos ajuda muito no processo de identificação. E a maioria deles produz cápsula. Nós vimos que a cápsula tem uma importância absurda para a célula bacteriana, né? E a produção da cápsula, ela é dependente de alguns fatores importantes. Por exemplo, os fatores genéticos relacionados à possibilidade de fermentação de determinados substratos nutricionais que precisam estar presentes no meio para que o micro-organismo possa metabolizar esse substrato e fazer cápsula, né, produzir cápsula. E também existe a necessidade de produção da cápsula, nós já falamos isso. Então, quando o micro-organismo, principalmente através do sistema imune, né, a ação do sistema imune, sente a necessidade de ocultar determinantes de antigenicidade que estão presentes na superfície da parede celular, ele produz cápsulas, se tiver condição, e oculta, né, esconde esses determinantes de patogenicidade, de antigenicidade, que vão estimular o sistema imunológico na produção de anticorpos específicos, né, contra aquele grupo
microbiano. A classificação sorológica ela pode ser feita utilizando várias proteínas, né? Como eu disse anteriormente, não é o principal mecanismo através do qual a gente faz na rotina a identificação desses micro-organismos, mas em determinadas circunstâncias, por exemplo, um processo infeccioso por Escherichia coli, a gente utiliza a sorologia para identificar qual o sorotipo específico de Escherichia coli está causando aquele processo infeccioso. Um pouquinho mais para frente a gente vai ver a importância disso, porque são cepas diferentes de Escherichia coli com potencial de patogenicidade diferente. Então a sorologia serve para esses pontos específicos, né? A gente pode utilizar o LPS e as porinas, que são proteínas específicas de parede celular, né? Para determinação desses anticorpos, né? Antígeno da cápsula, no entanto, a cápsula não é obrigatória, nós já comentamos isso, então é muito pouco provável que utilize um antígeno, né, um anticorpo produzido por um antígeno da cápsula, já que essa cápsula pode não estar presente, né, em determinadas situações. Continuando a questão de fatores de patogenicidade, né, ou capacidade de agressão, nós temos aí a produção de endotoxinas, ou a presença de endotoxinas, e mais uma vez eu gostaria de frisar a diferença entre endo e exotoxinas, né? Endotoxinas são aquelas proteínas com atividade citotóxica que fazem parte do corpo bacteriano, faz parte da estrutura do organismo bacteriano, como é o caso do LPS nas gram-negativas, né? Nas gram-positivas, a gente tem o ácido teicoico podendo funcionar dessa maneira, né? Nosso foco aqui são as gram-negativas, portanto, a endotoxina produzida por todas as gram-negativas será o LPS. E é muito interessante vocês ficarem atentos, né, quando forem estudar o mecanismo do LPS, que a gente já viu nas primeiras aulas, quando falamos de parede celular, né, é que o LPS, obviamente nas gram-negativas, ele vai ser importante para a gente entender uma série de eventos que acontecem em processos infecciosos causados por bactérias gram-negativas, como, por exemplo, a febre. O LPS estimula a produção de interleucinas que vão atuar especificamente, né, no hipotálamo, que é o centro termorregulador do nosso organismo. Com isso, nós vamos ter a elevação da temperatura corporal, né? Nós temos o LPS, pela sua ação citotóxica, sendo responsável pela lise celular, né? Então, nós temos aí algumas células do organismo que podem ser lisadas, rompidas por ação citotóxica do LPS, né? Com isso, nós temos fenômenos como a febre, a leucocitose, a ativação do complemento, que são respostas imunológicas à presença do micro-organismo, né? É extremamente importante para serem avaliadas, né? Além da questão clínica, serem avaliadas numa condição laboratorial, né, numa análise laboratorial, que é muito comum essa cascata de fenômenos relacionadas aos gram-negativos, né? Pode culminar com choque e morte do paciente, né? Então, o LPS é uma endotoxina extremamente importante, a sua ação citotóxica sobre a célula e organismo humano. A cápsula é um outro fator de patogenicidade que nós já falamos de forma inesgotável, né, as possibilidades da cápsula. A gente fala da cápsula desde a primeira aula. Então, muita atenção na importância da cápsula como reserva nutritiva, ocultar determinantes de antigenicidade, né, dificultar a permeação de drogas, né? E a cápsula tem uma ação extremamente importante sob o ponto de vista de sucesso da bactéria em relação
a estabelecimento de um processo infeccioso, né? Sem contar a aderência, né? A cápsula é uma das possibilidades, das estratégias de aderência a superfícies vivas, ou seja, ligação direta à célula humana, ou a superfícies inertes, como as superfícies variadas, né? Temos também a produção de uma série de exotoxinas. A diferença entre exo e endotoxinas é que as exotoxinas também são produzidas pela célula bacteriana, porém, ao invés de ficarem presas na constituição da bactéria, elas são liberadas para o meio externo. Então, são produzidas no citoplasma e exportadas, liberadas, jogadas no meio externo. E aí nós temos uma série de exotoxinas, produzidas por vários gêneros e espécies diferentes, mas eu gostaria de citar duas, que são extremamente importantes para as enterobactérias. A primeira são as enterotoxinas, produzidas por vários gêneros diferentes, como Salmonella, Shigella, Yersinia, Escherichia, Enterobacter, né, que são toxinas que vão atuar especificamente alterando os níveis de AMP cíclico, e com isso vai fazer uma alteração no transporte eletrolítico da célula, ou seja, começa a entrar e sair coisas que não deveriam. E essa saída de íons vai promover uma diarreia secretora violenta. Existem enterotoxinas mais potentes, causam um processo aí de desidratação, né, através da diarreia secretora violenta, em pouco tempo causa desidratação, e se não for tomada nenhuma providência urgente, o paciente pode evoluir mesmo para choque e óbito, né? E existem enterotoxinas que têm um efeito mais brando, e que a produção também quantitativa é menor, né? Então, isso aí a ação da enterotoxina, a diarreia, o tipo de diarreia, como que age, vai diferenciar muito de grupo para grupo. Então, a Escherichia coli vai ser de uma forma, a Salmonella vai ser de outra, né? Mas o mecanismo de ação dessas enterotoxinas é basicamente o mesmo, tá? Além das enterotoxinas, nós temos produzidas aí pelas enterobactérias, nós temos uma série de toxinas, como a Shigella, por exemplo, né, um grupo bacteriano que produz citotoxinas com ação no sistema nervoso central, chamadas de neurotoxinas. Então, além do quadro de diarreia, esse quadro clínico ele pode vir acompanhado por alterações de sinais, né, relacionadas ao sistema nervoso central, como estado de confusão mental, perda de equilíbrio, né, desorientação espacial. Isso tudo é em função da produção de neurotoxinas por grupos bacterianos específicos, como a Shigella, por exemplo, né? A Shigella dysenteria é uma espécie bacteriana dentro da família que produz uma neurotoxina extremamente potente. Então, pode agravar ainda mais o quadro clínico, que normalmente começa com um quadro de diarreia. Um outro fator de patogenicidade muito importante são as hemolizinas. Não é privilégio nem exclusividade de enterobactérias produzirem hemolizinas. Nós temos vários grupos, vimos nas gram-positivas, né, como Streptococcus, produtores de hemolizinas, né, mas é uma citotoxina que é um fator de patogenicidade super importante, afinal de contas, as hemolizinas são capazes de quebrar as hemácias, né, e com isso a gente tem alterado aí todo um transporte de oxigênio no organismo humano. Então, a gente tem que ficar atento à quantidade de hemolizinas produzidas e se esse processo infeccioso está restrito ou se ele está disseminado, né? Aí nós teríamos consequências mais brandas ou mais severas em relação às hemolizinas, a presença e produção de hemolizinas, né? Fatores de aderência são, sem dúvida nenhuma, fatores de patogenicidade importante. Nós comentamos aí, né, já em inúmeras aulas anteriores, que se a bactéria não for capaz de colonizar o organismo humano, ela não consegue se estabelecer e, portanto, não haverá
processo infeccioso. Então, toda a estratégia de adesão às células humanas ou aderência a superfícies inertes são fatores extremamente importantes para as bactérias conseguirem se estabelecer, né? Então, se não houver aderência, não vai haver colonização. Se não houver colonização, não vai haver processo infeccioso, né? Então, obviamente, a cápsula nós já comentamos, várias adesinas, e as fímbrias são também extremamente importantes. Lembrando que as fímbrias, além da aderência às superfícies de células humanas, né, para iniciar o processo de colonização, as fímbrias são extremamente importantes para outros fenômenos, como o fenômeno conjugativo, por exemplo, e também a adsorção ou ligação de bacteriófagos às células bacterianas. A importância disso, fenômenos de transdução, nós já vimos também em aulas anteriores, né? Seguindo os fatores de virulência ou de agressão, a capacidade de sobreviver dentro de células humanas é fantástico. A gente chama isso de parasitismo intracelular facultativo. Isso acontece com alguns grupos dentro das enterobactérias, né? A Shigella é capaz de fazer parasitismo intracelular facultativo, a Escherichia coli enteroinvasiva é capaz de fazer esse parasitismo, a Yersinia, algumas espécies de salmonela. Então, todas as bactérias que conseguem fazer o parasitismo intracelular facultativo, elas tendem a ter capacidade de agravar o quadro clínico inicial. Vamos recordar que a rota preferencial desse grupo bacteriano é oral-fecal. Se eu faço parasitismo intracelular em células, principalmente macrófagos, né, células de defesa do organismo que estão circulando, né, na rede sanguínea, nós temos uma possibilidade fantástica de sermos levados para outros locais do nosso organismo, além do trato gastrointestinal. Então, nós temos infecções causadas por Escherichia coli, enteroinvasiva, salmonella, Shigella e Yersinia, que tendem, se houver o parasitismo intracelular facultativo, tendem a se tornar infecções disseminadas, ao invés de ficarem restritas ao trato gastrointestinal. Então, o parasitismo intracelular facultativo, né, e a multiplicação dentro dessas células humanas é fantástico, é uma estratégia de dominar o organismo hospedeiro, né. Algumas amostras, como algumas espécies ou sorotipos de Escherichia, por exemplo, atuam sequestrando, a gente chama de agentes quelantes, de íons importantes para a nossa nutrição, né, como é o caso de agentes quelantes de ferro. Resistência a antimicrobianos é um problema gravíssimo, seríssimo em relação a todas as bactérias gram-negativas, como nós já colocamos e pontuamos, né. Nós vemos a seguir uma tabelinha, essa tabela está no Murray, tá? Então, pode ser de grande ajuda, né, para vocês ao estudarem, ela é bastante didática, né, e nós temos aí, então, a presença dos principais sorogrupos ou sorotipos de Escherichia coli. Observem que a denominação delas, né, das siglas, por exemplo, ETEC, sempre o EC do final da sigla vai ser de Escherichia coli. É porque as siglas, esse nome está em inglês, né, e já é consagrado internacionalmente, então isso não muda, né. Então, as ETECs, por exemplo, Escherichia coli enterotoxigênica. A característica marcante, né, desse sorotipo de Escherichia coli, que causa infecções principalmente no intestino delgado, né, é uma diarreia secretora violenta.
ela é produtora de uma quantidade absurda de enterotoxina, e uma enterotoxina extremamente agressiva, citotóxica, que vai promover uma diarreia secretora dentro dos moldes que nós já comentamos anteriormente, no início da aula, né? E caracterizando dessa forma uma diarreia secretora absurda, né? E causa uma desidratação muito rápida, pode causar com isso choque, e se nada for feito, pode levar o paciente a óbito, né? A segunda cepa especial de Escherichia coli são as EIECs, Escherichia coli enteroinvasivas. Essas cepas de Escherichia coli, muito comumente associadas a infecções no intestino grosso, né, elas são caracterizadas por invasão de células de tecido no epitélio intestinal e também células de defesa. Estão associadas àquele parasitismo intracelular facultativo, que é uma excelente estratégia para disseminação da Escherichia coli para outros sítios do nosso organismo, causando infecções disseminadas, né? Isso é bastante interessante, importante, porque está aí a origem da sepse, né? O parasitismo intracelular facultativo é uma estratégia extremamente perigosa que as bactérias têm, né? E que são extremamente perigosas para nós humanos, uma vez que possibilita o espalhamento do processo infeccioso para outros locais, podendo, inclusive, causar a sepsemia, né? As EPECs, Escherichia coli enteropatogênica, essas EPECs são bastante interessantes, também estão associadas ao intestino delgado, na grande maioria das vezes, né? E uma das características principais é a destruição por ação citotóxica de exotoxinas que elas produzem, destruição das microfilosidades intestinais. Então, a destruição dessas microfilosidades intestinais, elas são extremamente características dessa cepa de Escherichia coli, bastante importante no que diz respeito à patogenicidade. Uma infecção crônica por esse tipo de bactéria pode estar relacionada, por exemplo, a desnutrição, né, fatores aí relacionados à desnutrição, e são muito comuns na infância, né. As outras cepas enterohemorrágica e enteroagregativa são menos comuns aqui no Brasil. Então, são amostras bacterianas que têm ainda pouca circulação no Brasil, mas que estão relacionadas à produção de citotoxinas que vão deflagrar uma resposta inflamatória exacerbada, né, a enterohemorrágica, inclusive, a diarreia secretora é acompanhada por eliminação, né, de sangue nas fezes, e está relacionada muito à contaminação de alimentos, né, muito comuns em cadeias de fast foods, né. No hemisfério norte, nós temos aí essas grandes redes como McDonald's, por exemplo, com bastante importância dessas amostras bacterianas, né. Aqui nós temos, pelo menos por enquanto, não temos diagnosticado com tanta frequência esse tipo de bactéria, né. Bom, as fotografias que vêm a seguir, né, são microfotografias que mostram essas cepas de Escherichia coli. Então, a primeira que a gente vai ver aí é uma Escherichia coli, observem a questão do pleomorfismo, que eu citei no início da aula, né, é uma Escherichia coli, um bastonete bem condensado, né, ele não é tão longo, tão afilado, né, então a Escherichia coli, caracterizada aí pelo pleomorfismo, uma quantidade imensa de fímbrias dispostas ao longo do corpo bacteriano, né, e também a presença de flagelos. O que caracteriza, então, a Escherichia coli enterotoxigênica é a produção de uma quantidade absurda de enterotoxinas com ação citotóxica bastante acentuada, né, no que diz respeito à elevação dos níveis de AMP cíclico, no mecanismo que nós já comentamos anteriormente no início da aula, né. A microfotografia eletrônica a seguir
é da Escherichia coli enteropatogênica. Observem a destruição das microvilosidades, né, que a gente pode observar na microfotografia eletrônica, e sempre, a Escherichia coli está parecendo quase um copo aí, né, de tão arredondada. Isso é sinal do pleomorfismo. Ela muda, o bastonete fica ora mais alongado, ora mais arredondado, né. Lembrando que a Escherichia coli, essa cepa enteropatogênica, a destruição das microvilosidades intestinais pode estar relacionado num processo crônico de infecção crônica, né? Pode estar relacionado aí, sem dúvida nenhuma, à alteração nutricional, né? Então, a gente pode, muito comum, né, na infância, em processos infecciosos mais crônicos, né? Dois outros gêneros extremamente importantes entre os gram-negativos, dentro da família Enterobacteriaceae, nós temos aí a Shigella, né, na microfotografia de cima, na letra A, e a Salmonella embaixo. Eu gostaria de destacar algumas questões importantes aí como fatores de agressividade, né, a presença de fímbrias e de flagelos, muito características, né, as fímbrias são esses filamentos mais curtinhos, numerosos, dispostos ao redor de toda a célula bacteriana, e os flagelos, os filamentos mais longos, responsáveis aí pela translocação ativa, né. Eu queria aproveitar a fotografia da salmonela para chamar a atenção para um outro tipo de processo de agressão que as bactérias podem trazer, né, para o organismo humano. Assim como a salmonela, que é uma gram-negativa, nós temos também a possibilidade de células ou bactérias gram-positivas, como o Staphylococcus aureus, também fazerem esse tipo de agressão, que é o processo de intoxicação alimentar. Então, além do processo de infecção, que é caracterizado pela colonização e presença da bactéria, colonizando o organismo humano, né, nós temos a possibilidade de intoxicação alimentar. Nesse caso, essas bactérias, na verdade, elas contaminam alimentos, produzem exotoxinas, que são enterotoxinas, com uma ação citotóxica fantástica, que causam diarreias secretoras, né? E essas exotoxinas, normalmente, elas são termoestáveis. Então, mesmo que seja feito algum processamento do alimento a altas temperaturas, normalmente elas aguentam, né, as temperaturas às quais elas são expostas. E quando acontece a ingestão dessas exotoxinas, o indivíduo tem ação direta da toxina, independente da presença da bactéria. Então, esse processo de intoxicação alimentar, como pode acontecer com a salmonela, nós temos aí, né, a presença da salmonela em maioneses, né, relacionada a ovos, né, a presença do Staphylococcus aureus, que é um gram positivo, contaminando leite, derivados, queijos, né? Então, são processos de intoxicação que normalmente acontecem em surto, né? E que são caracterizados aí também por essas, são causados, perdão, por essas citotoxinas produzidas por micro-organismos. Qual é a importância absoluta da diferenciação no diagnóstico de um processo de infecção por um determinado grupo bacteriano, seja Salmonella gram-negativo ou Staphylococcus aureus gram-positivo, e um processo de infecção causado por essas bactérias? Obviamente, está relacionado à possibilidade terapêutica, à escolha da conduta terapêutica. No caso de processos infecciosos, na grande maioria das vezes, quando já apresentamos sinais clínicos, sinais e sintomas de um processo infeccioso em curso, nós vamos ter que entrar com drogas antimicrobianas da forma mais racional possível, mas vamos tentar interferir ali naquele desequilíbrio, né, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio entre o micro-organismo e o organismo humano. No caso de intoxicação, não adianta, se não houver processo
processo infeccioso associado, não adianta a utilização de drogas antimicrobianas, né? Nós temos que promover a eliminação da citotoxina e tratar as consequências, né? Como, por exemplo, a desidratação, né? Então, muita atenção. Quando o paciente chega com um processo de diarreia, é muito importante que seja feita a diferença entre intoxicação, normalmente alimentar, e processos infecciosos, porque a conduta terapêutica vai ser completamente diferenciada, tá? Então, há bastante atenção nisso aí, tá bom? A seguir eu coloquei duas figuras do Murray que trazem um ciclo infeccioso, lembrando que para enterobactérias a rota é oral-fecal, né? De salmonela, são duas espécies diferentes, a salmonela enteritis e a salmonela typhi, que tem ciclos, possibilidade de ciclos dentro do organismo humano completamente diferentes. Qual é a grande diferença entre o primeiro ciclo e o segundo? É a incapacidade que a salmonela enteritis tem na primeira figura de fazer o parasitismo intracelular facultativo. Quando não existe essa possibilidade, quando ela não tem essa habilidade, o ciclo vai se restringir todo ao trato gastrointestinal. Ao contrário do segundo ciclo, onde nós vamos observar na salmonela typhi a possibilidade de espalhamento ou disseminação do processo infeccioso, e o principal responsável disso é a habilidade dessa bactéria de fazer o parasitismo intracelular facultativo. Então, sempre que isso acontecer, nós podemos ter a disseminação do processo que não vai ficar restrito a um foco único, primário, né? Ele vai se espalhar, podendo aí caracterizar futuramente uma sepse, né? Então, a gente tem que ficar bastante atento a essas questões, né? Passando para o slide seguinte, inclusive, eu estava observando aqui, né, não podendo deixar de falar, eu falei da questão da disseminação do processo infeccioso, né, associação com a sepse, né, então esse outro gráfico aí a seguir mostra para nós a questão das principais enterobactérias associadas à bacteremia, né, vamos fazer uma diferenciação aí, a gente já falou isso em aula teórica, né, mas a diferenciação importante entre bacteremia e sepse. Lembrando que na bacteremia, o micro-organismo está presente na corrente sanguínea, por algum motivo ele caiu ali, né, nós já citamos exemplos muito fáceis e clássicos, né, se a gente fizer uma limpeza aí com fio dental na cavidade oral, entre um dente e outro, né, se houver aí um traumatismo leve, mínimo que seja, pode haver o sangramento. Nesse momento, podem cair bactérias na corrente sanguínea, isso é bacteremia. A sepse é diferente. A sepse, o micro-organismo está colonizando o sangue e vai ser levado ali, né, por vários lugares, vários sítios diferentes do organismo, e se ele realmente estiver colonizando o sangue, então vai ser uma infecção disseminada, generalizada, e isso é o que caracteriza a sepsemia, né? Nós observamos aí na bacteremia como que a Escherichia coli predomina, né, então é a que tem em maior quantidade, né, então em termos de representação numérica é a que tem maior quantidade realmente, né, e é maior responsável por vários fenômenos, como a gente está vendo aí a bacteremia, seguida de Klebsiella, Enterobacter, Proteus, etc., né, vários outros gêneros dentro da família Enterobacteriaceae, né. A Klebsiella vale a pena a gente observar que ela, embora seja essencialmente, originalmente, uma bactéria da família Enterobacteriaceae, a Klebsiella é uma causadora de processos infecciosos do sistema respiratório extremamente importante. E lembra que em várias cepas de Klebsiella,
o principal fator de patogenicidade vai ser exatamente a presença daquela cápsula bastante exuberante que a gente já viu em outras aulas anteriores, né? Nós temos uma outra preocupação em relação às bactérias do trato gastrointestinal, né, com a família Enterobacteriaceae, que é o nosso foco aqui da aula de hoje, com as infecções urinárias. Nós sabemos que pode haver uma translocação ativa para aquelas que têm a presença do flagelo, né, e uma translocação passiva, principalmente feita através de uma higienização mal feita, né? Então, nós temos aí a passagem de bactérias do trato gastrointestinal para o trato urinário. Vamos observar a importância desse grupo de gram-negativas que a gente está focalizando hoje. Em pacientes não hospitalizados, ou seja, em infecções comunitárias, né, nós temos 80% delas causadas pela Escherichia coli. E é interessante a gente observar que a seguir vem infecções urinárias causadas por bactérias gram-positivas, como, por exemplo, o Staphylococcus saprophyticus, né? Então, nós temos aí uma predominância absoluta da Escherichia coli, seguida de bactérias gram-positivas. Para o quadro de infecções urinárias em pacientes hospitalizados, a coisa já muda de figura. Há um predomínio das gram-negativas, né? Ainda um predomínio da Escherichia coli, cerca de 40%, mas nós já temos aí outros gram-negativos da família Enterobacteriaceae extremamente importante atuando aí, como Klebsiella, Enterobacter, Serraceae, Pseudomonas, que é um gram-negativo não fermentador de glicose, que não pertence à família Enterobacteriaceae, mas que é um gram-negativo importante dentro do ambiente hospitalar, né? Então, a gente tem uma predominância absoluta aí de gram-negativos, né? Uma importância muito grande do Proteus, né, que está dentro da família Enterobacteriaceae, também gram-negativo, mas a gente tem um aumento da importância aí de alguns estafilococos, como Staphylococcus aureus, epidermides, saprofíticos, né, que também são responsáveis por infecções do trato urinário em pacientes internados, né. Nessa figura, em que basicamente eu mostro um antibiograma, eu coloquei exatamente para no final do processo de estudo de vocês se lembrarem que para infecções por gram negativas, a gente não pode confiar porque não existe um perfil determinado de susceptibilidade a drogas antimicrobianas. Então, o comportamento dessas amostras está cada vez mais patogênico. Lembra de que elas são bactérias fimbriadas por excelência, portanto, elas fazem muita conjugação. Nós temos aí uma disseminação, né, de plasmídios que podem estar codificando uma série de citotoxinas e enzimas, entre elas as beta-lactamases. Então, nós temos hoje, entre os gram-negativos, uma ausência de padrão de comportamento em relação às drogas antimicrobianas. Então, torna-se obrigatório, principalmente para pacientes hospitalizados, torna-se obrigatório a confecção do antibiograma. E muitas vezes, além do antibiograma, a gente pede a determinação da concentração inibitória mínima, né? Para que no caso de resistência a drogas antimicrobianas, a gente possa oferecer algum tipo de ajuda no sentido de sugerir associação de drogas ou uso de concentrações de drogas diferentes das prescritas em padrões de protocolos, né, de tratamentos, ok? Então, cada caso é um caso e são bactérias muito mais imprevisíveis do que as gram-positivas que a gente estudou em aula passada, tá? Bom, entre as bactérias gram-negativas, é impossível abordar todo mundo, mas eu separei mais dois grupos pequenininhos, né, mas que eu acho que vale a pena falar, que são o Campylobacter, que são células
também bastonetes gram-negativos, né, em forma de asa delta. Eles são bastonetes curtinhos, parecem dobrados no meio, fazendo assim uma morfologia bem característica, típica deles, né, completamente diferente do padrão, e que tem aumentado muito nos últimos anos, em vários países, inclusive no Brasil, o diagnóstico de Campylobacter associada a gastrites e outras colites, né, gastroenterites, outras infecções do trato gastrointestinal. O que faz diferença absoluta aí, eu escolhi esses dois grupos, é que nós vimos a família Enterobacteriaceae grande, né, uma família bem grande, heterogênea, com uma rota de transmissão oral-fecal característica para todos os grupos, todos os gêneros e espécies daquela família. Já o Campylobacter, e a seguir nós vamos fechar com o Helicobacter, são bactérias que têm características de rota completamente diferenciada. Então, a rota aqui, o reservatório, já não é o meio ambiente, o reservatório aqui é o próprio organismo humano. Então, a contaminação se dá através da contaminação direta, né, através do contato direto, pessoa a pessoa. Então, o grande reservatório aqui é o organismo humano. Eu gostaria de lançar um desafio para vocês. Nós temos a seguir, né, da fotografia do Campylobacter, nós temos um gráfico que mostra na horizontal a idade dos pacientes e na vertical a porcentagem de casos, né, por idade. E nós temos 3 grupos bacterianos aí analisados. O Campylobacter, que tem a rota de transmissão através do contato direto, já que o grande reservatório é o próprio organismo humano, e a Salmonella e a Shigella, que tem uma rota de transmissão oral-fecal. Observem nesse gráfico que à medida que a idade vai avançando, nós vamos tendo um aumento da coluna do Campylobacter, ou seja, infecções causadas por micro-organismos de contato direto entre humano e humano, e uma diminuição significativa, absoluta, de enterobactérias, cuja rota de transmissão é basicamente oral-fecal. O desafio depois eu gostaria que vocês me respondessem, ok? O desafio vocês acham que esse gráfico, ele está muito bem empregado, por exemplo, para um país como o Brasil, um país subdesenvolvido como o Brasil, cheio de áreas, né, com problemas bastante significativos, graves, em relação a saneamento básico? Vocês acham que esse gráfico, ele expressa bem uma realidade como um país como o Brasil, ou ele traz uma realidade próxima a países desenvolvidos? Qual dos dois? Por que o Brasil poderia ou não poderia ser o país desse gráfico? Então, eu gostaria de ouvir a resposta de vocês, ok? Na nossa próxima aula, que vai ser na quinta-feira, vamos estar todos juntos, eu gostaria de ouvir de vocês a resposta para essa minha pergunta. Ok? Bom, a seguir nós temos, então, a última bactéria a ser analisada hoje, né, que é o Helicobacter, bastante importante, com uma rota de contaminação muito parecida com a do Campylobacter, né, o grande reservatório do Helicobacter pylori é o próprio organismo humano, né. Nós temos aí uma célula bastonete, gram-negativa. Essa microfotografia eletrônica está mostrando isso, né? Algumas células são cocobacilares, né? Mas classicamente são bastonetes gram-negativos, né? O grande reservatório, mostra a tabelinha do Murray, né? O grande reservatório do Helicobacter pylori são os humanos e primatas também não humanos, né? E a doença relacionada a essa bactéria são doenças classicamente associadas ao estômago, né? Então,
vamos observar que são doenças classicamente associadas à mucosa gástrica, né? O que a gente vai observar, e a seguir eu coloquei de forma bem didática, né, de forma, um esquema, né, onde dá para a gente entender direitinho a bactéria que está aí, o bastonete gram-negativo, vermelhinha, flagelada, né, então mostrando a importância do flagelo. O Helicobacter pylori é uma célula flagelada, ele vai ativamente em busca do que ele precisa, e é muito interessante que ele vai para o estômago, que aparentemente, a princípio, né, é um ambiente bastante inóspito, principalmente em razão do pH, né, ele vai com uma avidez muito grande para o estômago, onde ele tem ali uma condição de colonizar, de sobreviver, né, e conseguir naquele local todos os nutrientes para o seu metabolismo, né? É interessante a gente observar que o Helicobacter pylori é um micro-organismo que produz uma quantidade muito grande de urease, que é uma enzima que hidrolisa a ureia, produzindo amônia e CO2. Esses produtos fazem com que o pH do meio aumente significativamente, fazendo, portanto, uma compensação com pH extremamente ácido, que a princípio ele encontraria ali, ou que ele encontra naquele local, né? Então, onde ele está presente, através da produção de urease, ele vai conseguir neutralizar o pH e criar um microambiente favorável à sua sobrevivência, né? Onde ele possa ali fazer o seu metabolismo, multiplicar e colonizar aquele ambiente. Por que ele vai em busca da ureia? Ele é o grande produtor de urease, né? Mas por que ele vai para o estômago? Nós temos no estômago uma quantidade muito grande de ureia, porque preferencialmente é o local de digestão de proteínas. E a ureia é um produto da digestão dessas proteínas. Então, a concentração de ureia no estômago ela é muito alta. Como ele é um grande produtor de urease, ele vai atrás dessa ureia, para criar esse microambiente favorável para ele se desenvolver. A partir daí, a partir do momento que ele coloniza, que ele se instala e começa a se multiplicar, ele vai produzindo, então, as suas citotoxinas, e essas citotoxinas, uma delas é a hemolisina, né, aí fator de patogenicidade que a gente já estudou anteriormente, né, além de hemolisina, ele é produtor de algumas enzimas e citotoxinas que vão estimular a resposta imunológica, vão deflagrar uma resposta inflamatória à presença dele naquele local, a presença da célula bacteriana naquele local. Feita a confusão, né? Então, grande parte do que a gente associa à presença do Helicobacter pylori, como a gastrite, como a úlcera, e a longo prazo, né? O câncer gástrico, no início da história, é uma resposta inflamatória exacerbada que vai dar origem a todo esse processo de agressão à mucosa gástrica. Então, nós temos aí uma estratégia de sobrevivência fantástica do Helicobacter pylori, e a partir do momento que ele consegue colonizar, ele vai produzindo fatores de patogenicidade que vão estimular uma resposta inflamatória que vai acabar agredindo o estômago. Todas essas doenças relacionadas ao Helicobacter pylori, a gastrite, a úlcera, o câncer gástrico, são doenças multifatoriais. Então, estão relacionadas a uma série de outros fatores, não só a presença do Helicobacter, né? Nós temos fatores emocionais, fatores genéticos associados, fatores nutricionais, né? Então, são uma série de fatores que estão relacionados a essas doenças características do estômago. No entanto,
é mais do que comprovado que a presença do Helicobacter tem um papel importantíssimo na deflagração dessa resposta inflamatória, que é um dos fatores mais importantes, né, na composição aí desses processos infecciosos e que vão evoluir de forma a causar doenças cada vez mais graves, né? E, portanto, é fundamental que se faça um diagnóstico etiológico. A gente pode fazer, no ato da endoscopia, a gente pode fazer um teste presuntivo, que é o teste da urease, talvez boa parte de vocês já fizeram, né? Para detectar ali a presença da enzima urease. Se a presença da enzima for detectada, é uma identificação presuntiva. Opa, a possibilidade de ter o Helicobacter pylori é grande, né? Mas a gente retira um fragmentozinho para biópsia e através da biópsia a gente vai dar um diagnóstico definitivo da presença ou não do Helicobacter. É fundamental esse diagnóstico porque toda vez que ele estiver presente, vai ser preconizado o tratamento com drogas antimicrobianas para a erradicação dessa bactéria. A erradicação do Helicobacter pylori, em grande parte dos casos, está associada à melhora clínica e à não evolução para processos mais graves, né, processos inflamatórios mais graves, né. Então, dessa forma, a gente termina a aula de gram-negativos. Claro que a gente tem vários outros grupos importantes de bactérias gram-negativas, algumas delas a gente já falou ao longo de aulas anteriores, né, como, por exemplo, a Neisseria, como, por exemplo, o hemófilos, né, quando falamos de otites, quando falamos de meningites bacterianas, né, e eu gostaria que vocês, ao estudarem, se lembrassem de que, independente do grupo bacteriano, do gênero e da espécie, o que elas têm em comum, todas as gram-negativas, é a complexidade da parede celular, que está relacionada de uma forma muito evidente, né, a mecanismos de resistência a grupos de drogas antimicrobianas, principalmente os beta-lactâmicos, ok? E que vocês pudessem avaliar a implicação que tem isso na clínica e nas propostas terapêuticas que poderão ser efetivadas, tá bom? Um grande abraço. Até quinta-feira, se Deus quiser. Até o próximo encontro. Tchau.